escolas, postos de saúde, asfaltamento, posto policial. Se você ouviu alguma dessas promessas de um candidato a vereador, rasgue o santinho desse cara. Ele não sabe o que está prometendo. O vereador faz parte da Câmara Legislativa da cidade e é eleito a cada 4 anos pelo sistema proporcional. É aquele sistema onde os votos valorizam mais o partido do que o candidato, ou seja, os políticos mais votados não são, necessariamente, os que acabam ganhando uma cadeira. O número de vereadores em cada cidade depende do tamanho da população, variando entre 9 e 55. Nesse ano, 144 milhões de brasileiros devem eleger quase 58 mil vereadores, dentre os mais de 440 mil candidatos de 5.500 municípios. Os aspirantes às vagas na Câmara refletem um problema da educação brasileira. Boa parte nem completou o ensino médio. Por outro lado, o que eles não representam é a diversidade de gênero. E não se engane se esses candidatos começarem a te prometer hospitais ou coisas do gênero. Eles nem devem fazer isso. Nenhum tipo de obra ou serviço externo pode ser promessa de vereador. Esse papel é do prefeito. Quem está na Câmara Municipal deve fiscalizar as contas da prefeitura, observando se as obras não estão superfaturadas e se os hospitais, escolas e outros serviços estão servindo de verdade a população. É a Câmara Municipal que aprova ou rejeita projetos criados pelo prefeito. Ela também pode modificar as leis municipais que já existem ou criar novas, desde que tenham a sanção da prefeitura e não interfiram nos códigos federais e estaduais. Cabe ao vereador mudar, criar ou extinguir os impostos municipais, por exemplo. Além disso, são eles que aprovam o Plano Diretor Local, que é um documento com o propósito de guiar os principais objetivos da cidade durante o mandato. E sim, são eles que sugerem nomes de rua. E quanto eles ganham? Bom, o salário não é o mesmo em todas as cidades. Ele leva em conta o tamanho do município e o teto dos serviços públicos locais. Em São Paulo, por exemplo, que tem 12 milhões de habitantes, um vereador recebe quase o dobro do que um colega de Vitória, que tem 360 mil habitantes. Agora você já sabe a função de um vereador. Vale a pena rever as propagandas do candidato, saber os gastos da campanha, conhecer o partido do cara e a coligação e também dar uma boa pesquisada sobre ele em alguns sites oficiais. E depois da eleição, não se esqueça do mais importante, que é ficar de olho no seu candidato durante todo o mandato. dance, girl from Insta dance.
Olá, mesário! Este ano vamos nos preparar para uma eleição muito especial. A segurança do processo eleitoral e das urnas eletrônicas já é conhecida, mas por conta da pandemia do Covid-19, a Justiça Eleitoral preparou uma série de medidas para que você trabalhe da forma mais segura possível. Contamos que você cumpra todas as orientações, hein? Vamos conhecê-las? Para prevenir o contágio pelo novo coronavírus, você deve adotar as seguintes práticas. Utilize a máscara e o protetor facial fornecidos pelo cartório eleitoral durante toda a votação. Você receberá algumas máscaras para utilizar durante todo o seu trabalho. Troque a máscara quando perceber que ela está úmida. Lembre-se de limpar as mãos antes e depois da troca. Sempre que trocar a sua máscara, guarde-a usada em um saco plástico ou de papel e deixe para fazer o descarte mais tarde, em sua residência. O protetor facial deve ser guardado com você para usar no segundo turno das eleições, onde houver, e limpo com água e sabão. Outras medidas importantes. Limpe as mãos com álcool em gel nas seguintes situações. Sempre que achar necessário, no início e no fim das atividades da sessão, depois de manipular o caderno de votação, após tocar o eleitor ou seus objetos e documentos, se acontecer, depois de ir ao banheiro e antes e depois de se alimentar, não permitido no interior da sessão. Já o eleitor deve ser orientado a usar a máscara e manter uma distância mínima de 1 metro na fila e dentro da sessão eleitoral. Mostrar o documento oficial com foto em direção ao mesário. Limpar as mãos com álcool em gel antes de assinar o caderno de votação ou antes e depois de usar a almofada para carimbo, se não puder assinar. E limpar as mãos com álcool em gel depois de votar, antes de sair da sessão eleitoral. E lembre-se, a urna eletrônica e o terminal do mesário não devem ser limpos com álcool em hipótese alguma, pois o produto prejudica o seu funcionamento. O mais importante é higienizar as mãos das pessoas que estarão na sessão eleitoral. Primeiro, um lembrete. Todas as informações que vamos ver aqui podem ser acessadas no aplicativo Mesário, feito especialmente para você. Se você ainda não conhece o aplicativo Mesário, baixe no seu celular e tenha acesso ao treinamento para que você possa realizar bem o seu trabalho. Gostou? É só ir lá na loja de aplicativos e baixar. Ajuda muito, viu? Agora chegou o momento das eleições. Bora trabalhar? Vamos pensar o nosso trabalho em 3 etapas: antes, durante e depois da votação. A primeira etapa, antes da votação, é o momento de entender as atribuições, que são os deveres dos mesários, e de organizar a sessão eleitoral, deixar tudo arrumadinho para a votação. Na segunda etapa, a votação propriamente dita, os eleitores são organizados e conduzidos para que os trabalhos aconteçam na forma mais tranquila possível ao longo do dia. Na terceira e última etapa, quando a votação será encerrada, o resultado da sessão eleitoral é apurado e os materiais de votação encaminhados para o cartório eleitoral. Então, seguiremos nosso encontro por aqui nessa sequência: o antes, o durante e o depois da votação. Primeira etapa, antes da votação, a partir das 6 horas. Antes da votação. Vamos entender as atribuições dos membros da mesa receptora, do presidente e dos mesários. O presidente é o responsável pela condução dos trabalhos, mantém a ordem na sessão eleitoral, resolvendo dificuldades e acionando o juiz eleitoral sobre as ocorrências que ele deva decidir. O presidente também é o responsável por iniciar e terminar a votação e liberar o eleitor para votar. Verifica credenciais de fiscais de partidos e coligações e delega atribuições aos demais mesários. Após o término da votação, também é o presidente que encaminha os materiais de votação, de acordo com as instruções do cartório eleitoral. Agora, os mesários. Eles são responsáveis por controlar, sob orientação do presidente, todo o fluxo na sessão eleitoral,
desde a chegada dos eleitores, a organização da fila, conferência de documentos e identificação do eleitor. Um dos mesários preenche um documento chamado Ata da Mesa Receptora, onde devem ser registradas todas as ocorrências ao longo do dia de votação. E é muito importante destacar, tanto para o presidente quanto para os mesários, que é proibido o uso de roupa ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido, de coligação ou de candidatos. Olha, tem tudo isso e muito mais sobre atribuições no aplicativo Mesário e no manual do mesário. Fique à vontade e consulte a qualquer hora. Chegada à sessão eleitoral. 6 horas. Uma das etapas mais importantes no dia das eleições é a organização da sessão eleitoral. Veja essa imagem de sugestão de montagem da sessão que está no manual do mesário e no aplicativo. Precisamos ter atenção para as seguintes recomendações. Ponha a caixa da urna em uma mesa firme. Desembale a urna com cuidado e apoie o terminal do mesário e os cabos sobre o terminal do eleitor para retirar a urna da caixa. Posicione a urna em uma mesa onde ficará a cabina, de forma a garantir o sigilo durante a votação do eleitor. Coloque o terminal do mesário sobre a mesa do presidente. Observe onde está a tomada e organize os cabos da urna no chão para evitar acidentes. Deixe espaço de circulação para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Faça isso tudo cedo, logo após chegar na sessão. Assim você terá bastante tempo para os procedimentos com a urna eletrônica. Se a sua sessão já estiver montada, confira se o ambiente atende o que acabamos de falar quanto à organização dos cabos, ao espaço para circulação de pessoas e ao sigilo do voto. As mesas devem ser posicionadas de modo a guardar a distância de 1,5 metro entre os mesários. Além disso, coloque um frasco de álcool em gel sobre cada mesa e outro à porta, próximo à saída da sessão. Para marcar o distanciamento cerca de 1 metro entre o eleitor e a mesa receptora de votos, utilize uma fita adesiva ou etiquetas de sinalização como essa. Juntamente com a preparação do ambiente, confira todos os materiais de votação entregues. É fundamental ter certeza de que a urna e os cadernos de votação são mesmo da zona eleitoral e que as seções estão corretas. A lista completa de materiais também está no manual e no aplicativo Mesário. E agora, vamos ligar a urna? Depois de posicionar a urna sobre a mesa e conectar o cabo na tomada de energia, gire a chave e retire-a em seguida, ou pressione o botão liga-desliga conforme o modelo da urna. Depois de ligar a urna, faça o seguinte: no modelo com chave, mantê-la presa ao cabo. Verifique na tela da urna se estão corretos os dados referentes a município, zona, seção, seção agregada, se for o caso, data, hora e se a urna está operando com energia elétrica. Instale a cabina de votação ao redor do terminal do eleitor, de modo a preservar o sigilo do voto. Afixe em local visível a lista de candidatos, se disponível para ser afixada no interior da sessão eleitoral, zelando pela sua preservação. Sessão organizada, materiais conferidos, fiscais identificados, urna ligada, vamos emitir a zerésima. A zerésima é o relatório impresso pela urna antes da votação, comprovando que todos os candidatos que concorreram não receberam nenhum voto até aquele momento. Para emiti-la, o presidente deve apertar a tecla Confirma no terminal do eleitor.
Se houver algum fiscal na sala, ele poderá acompanhar o procedimento. A zerésima deve ser assinada por todos os membros da mesa receptora de votos e pelos fiscais presentes e deve ser guardada em envelope, conforme instruído pelo cartório eleitoral. Somente após a impressão da zerésima de forma legível, podemos passar para a segunda etapa do nosso trabalho, a votação. Qualquer problema na impressão deve ser comunicado imediatamente ao cartório eleitoral. Depois da zerésima impressa, a urna pedirá que os mesários presentes sejam registrados. Para isso, deve ser informado no terminal do mesário o número do título de cada um dos mesários. Segunda etapa. Durante a votação, a partir das 7 horas. Vamos começar a votação? Primeiro é preciso organizar a fila de acordo com as seguintes prioridades de atendimento. Eleitores maiores de 80 anos terão prioridade sobre os demais. Eleitores maiores de 60 anos, enfermos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, grávidas, lactantes, pessoas acompanhadas de crianças de colo e pessoas com transtorno do espectro autista, bem como seus acompanhantes. Candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais, policiais militares em serviço. Atenção! Sendo prioridade ou não, todos os eleitores devem obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto para votar. Olhem os documentos que serão aceitos. São eles: e-título com foto, carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. A identidade social é a novidade. Caso o eleitor tenha registrado o nome social na Justiça Eleitoral, constará, em ordem alfabética, do caderno de votação ou do caderno de votação eleitores transferidos temporariamente, se houver. Se necessário, a consulta pode ser feita também pelo nome civil na lista constante ao final do caderno de votação. Nesse caso, os mesários deverão chamar o eleitor sempre pelo nome social. Para liberar o eleitor a votar, os seguintes passos devem ser seguidos. O mesário que está à porta se certifica que o eleitor vota naquela sessão. Após ser autorizado a entrar, o eleitor apresenta o documento com foto ao mesário, que irá conferir com os dados do caderno de votação. Estando tudo certinho, o mesário deve falar em voz alta para o presidente o número do título de eleitor. 00 58 80. O presidente digita o título e em seguida lê em voz alta o nome completo e o número sequencial do eleitor que aparecem no visor do terminal do mesário. O mesário confirma se o nome do eleitor e o número sequencial correspondem aos do caderno de votação. O eleitor guarda seu documento de identificação, limpa as mãos com álcool em gel e assina o caderno de votação. O mesário pergunta ao eleitor se ele deseja receber o comprovante de votação. Então, somente destaque o comprovante do caderno, se necessário. O eleitor é liberado para votar. Enquanto ele estiver votando, aparecerá no visor do terminal do mesário o cargo em votação naquele momento. Com isso, o mesário poderá auxiliar o eleitor caso ele apresente alguma dificuldade, sem ter que se dirigir à cabina, preservando o sigilo do voto. E se houver dúvida quanto à identidade do eleitor? Peça para o eleitor dar 2 passos para trás e abaixar brevemente a máscara. Se a dúvida quanto à identidade do eleitor continuar, o presidente deve solicitar a presença do juiz eleitoral para a decisão. Qualquer coisa diferente que acontecer em relação à identificação do eleitor deve ser registrada em ata no curso da votação. Outras situações que podemos encontrar: suspensão de voto.
A votação do eleitor pode ser suspensa em 2 situações pelo presidente. Situação 1. O eleitor é autorizado a votar, não vota em nenhum candidato e se retira da cabina. Neste caso, aparece no terminal do mesário a mensagem informando que o eleitor não votou. Se o eleitor não estiver mais votando, aperte Corrige. Digite o código de suspensão 5555 5555 5555 e confirme para suspender o voto. O presidente deve informar ao eleitor que não votou e que poderá retornar para votar até o horário definido para encerrar a votação. Atenção! Como esse eleitor já assinou o caderno de votação e recebeu o comprovante de votação caso tenha solicitado, faça constar em ata a suspensão do eleitor, informando o nome e o número do título. Situação 2. O eleitor é autorizado a votar, vota em pelo menos um candidato e se retira da cabina. Neste caso, aparece no terminal do mesário a mensagem que o eleitor votou parcialmente. Se o eleitor não quiser concluir a votação, aperte Corrige. Digite o código de suspensão 5555 5555 5555 e confirme para suspender o voto. O presidente deve informar ao eleitor que ele votou e que não poderá retornar para votar no outro cargo. Atenção! A situação deve ser registrada em ata, informando o nome e o número do título de eleitor que votou parcialmente. Bom, pode acontecer também de o eleitor estar fora do domicílio eleitoral, longe de casa, no dia da eleição. Aí ele poderá justificar a ausência por meio do sistema Justificativa Eleitoral, disponível no aplicativo móvel e-Título. Mas caso algum eleitor não consiga fazer pelo aplicativo, ele poderá fazer a justificativa na sessão eleitoral. Funciona assim. Um dos mesários verifica o preenchimento do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral e confere se o eleitor está portando um documento de identificação oficial com foto. O mesário recebe o formulário preenchido e dita o número do título ao presidente. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta Confirma. No terminal do mesário aparece a mensagem de que o eleitor não pertence à sessão. O presidente aperta novamente Confirma para efetivar a justificativa. O sistema solicitará os 4 dígitos do ano do nascimento do eleitor. O presidente digita o ano e aperta Confirma. O mesário anota no comprovante do eleitor a unidade da federação, a zona eleitoral e a sessão de entrega da justificativa. Encerramento da votação, a partir das 17 horas. A última etapa do trabalho precisa ser seguida tintim por tintim e com bastante atenção. Primeiro veja se ainda tem eleitores na fila. Se existirem, um dos mesários entrega senhas individuais, começando pelo último da fila. Somente após o atendimento do último eleitor, o presidente começa os procedimentos de encerramento da votação. Nesta etapa, a urna gravará o resultado da votação. Por isso, é preciso que você esteja atento para terminar o trabalho de forma segura, tranquila e a partir do horário estabelecido. Sem mistérios, é só seguir passo a passo das instruções da urna durante o encerramento. Vamos lá! No terminal do mesário, o presidente digita o código de encerramento, o número da zona, o número da sessão, ambos com 4 dígitos, completa com 9999 e aperta Confirma. Aparece a mensagem Encerramento de votação. Hora. O presidente aperta novamente Confirma. Aparece a mensagem Registro de mesários. No terminal do mesário, o presidente digita o número do seu título e aperta a tecla Confirma.
para passar ao próximo registro de mesário. Todos os mesários presentes devem ser registrados da mesma forma que foi feito no início dos trabalhos do dia. Quando o presidente apertar Corrige para encerrar o registro e finalizar o procedimento, aparecerá a mensagem: Procedimentos de encerramento. Siga as instruções do terminal do eleitor. Na tela do terminal do eleitor aparece a mensagem: Imprimindo primeira via do boletim de urna. Por favor, aguarde. Após a impressão da primeira via do boletim de urna, a tela traz a mensagem: Verifique se o boletim de urna foi impresso completamente e de forma legível. Após conferir se o boletim de urna foi impresso corretamente, aperte Confirma para a emissão das 4 vias restantes do boletim de urna, do boletim de justificativa e do boletim de identificação de mesários. Os fiscais presentes podem acompanhar todos esses procedimentos. Após a impressão dos boletins obrigatórios e dos adicionais, aguarde até aparecer a seguinte mensagem: Retire a mídia de resultado e faça a entrega conforme as instruções. E para tirá-la, é preciso romper o lacre e retirar a tampa do compartimento da mídia de resultado. Feito isso, você pode retirar a mídia com cuidado. Em seguida, coloque de volta a tampa do local onde você acabou de retirar a mídia e relacre o compartimento, com o lacre assinado pelo presidente. Guarde a mídia no envelope apropriado para envio à junta eleitoral. E, por último, pressione Confirma no terminal do eleitor. Note que o boletim de urna possui um QR Code, que, ao ser lido pela câmera do celular, mostra os dados de apuração daquela sessão eleitoral, sendo possível checá-los com o boletim de urna eletrônico disponibilizado no portal do TSE. Mais uma medida para se demonstrar a transparência da eleição e a credibilidade da urna eletrônica. A urna imprime 5 vias obrigatórias do boletim de urna, uma via do boletim de urna de justificativa, se for o caso, e uma via do boletim de identificação de mesários. Pode-se imprimir até 5 vias adicionais do boletim de urna, se solicitadas por partidos políticos, coligações, imprensa ou Ministério Público. Procedimentos após o encerramento da votação. O presidente deve assinar todas as vias do boletim de urna e a via do boletim de urna de justificativa, assim como os mesários, além dos fiscais presentes que o desejarem. Os mesários presentes devem assinar a via do boletim de identificação de mesários. Uma via do boletim de urna deve ser afixada na entrada da sessão e outra deve ser entregue para um dos fiscais presentes, imprensa ou representante do Ministério Público. As 2 vias obrigatórias restantes do boletim de urna e a via do boletim de urna de justificativa, caso tenha, devem ser enviadas para a Junta Eleitoral. A via do boletim de identificação de mesários deve ser guardada junto aos documentos da sessão eleitoral. Havendo mais do que um interessado, poderão ser impressas até 5 vias adicionais do boletim de urna. Quando aparecer na tela a mensagem Fim dos trabalhos, você pode desligar a urna com a chave ou com o botão Liga-Desliga, conforme o modelo da urna. Com a urna já desligada, retire o cabo da tomada e guarde a urna na caixa, seguindo as orientações do cartório eleitoral. No caderno de votação, o presidente deve anotar a observação Não compareceu ou NC nos locais das assinaturas dos eleitores faltosos. A ata da mesa receptora, que falamos ao longo do nosso trabalho, deve ter seu preenchimento finalizado com todas as ocorrências da sessão. Quando a ata estiver pronta,
Providencie a assinatura dos integrantes da mesa e dos fiscais que o desejarem. No final, guarde a ata preenchida e assinada em envelope apropriado. Encaminhe para a Junta Eleitoral a mídia de resultado, a zerésima, a ata da mesa receptora, as 2 vias do boletim de urna, a via do boletim de urna de justificativa, a via do boletim de identificação dos mesários, os formulários de justificativa, os cadernos de votação, os formulários de identificação da pessoa com deficiência e os demais materiais, tudo de acordo com a orientação do seu cartório eleitoral. Mantenha o local organizado após o término dos trabalhos, pois no dia seguinte o espaço poderá ser utilizado. Siga as instruções do seu cartório eleitoral e não misture o material de eleição com os equipamentos de proteção individual, EPIs. Se precisar esclarecer alguma dúvida, lembre-se que todos os procedimentos que vimos estão no Manual do Mesário e no aplicativo Mesário. A Justiça Eleitoral agradece seu trabalho e deseja a todos uma excelente eleição. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem lá, eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
foto nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do ver o peso, pitiu dos nossos peixes d'água doce. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nesse canto que eu canto, canto com alegria. Canto pra você, princesa, canto pra você, Caxias. Minha terra, minha cidade, você mora em meu coração. Por onde for, vou cantar você, Princesinha do Maranhão. as duas praças, teus casarões, misturam passado e presente, que fascinam, encantam a gente. As tuas fontes têm águas que são cristalinas, beleza, beleza plena. Caxias, linda menina, teus morros, tuas matas, teus bichos, teu céu de beleza sem par. As tuas palmeiras tão lindas, onde canta o sabiá, transmitem a tua beleza, o teu encanto e magia. Pra você o meu canto, princesa, pra você o meu canto, Caxias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nesse canto que eu canto, canto com alegria. Canto pra você, princesa, canto pra você, Caxias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nesse canto que eu canto, canto com alegria. Canto pra você, princesa, canto pra você, Caxias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nesse canto que eu canto, canto com alegria. Canto pra você, princesa, canto pra você, Caxias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nesse canto que eu canto, canto com alegria.
200 anos. É amor, é paixão, é alegria, é muito amor por Caxias. É amor pra mais 200 anos. É amor, é paixão, é alegria, é muito amor por Caxias. Só quem conhece e quem mora aqui sabe como é esse amor que pulsa forte em nós, seja homem, menino ou mulher. Caxias dos seus casarões, dos sobrados, dos poetas, do bumba-boi, da quadrilha, do povo fazendo festa. Caxias de tantas histórias, de tantas glórias, é assim. Caxias do Itapecuru, do Morro do Alecrim. Caxias de tantas riquezas, de beleza natural, da Veneza, água cristalina, do sino da catedral. Caxias de gente de fé, de coragem e devoção. Caxias, eu te amo tanto, pra você, meu coração. Mas é amor pra mais 200 anos. É amor, é paixão, é alegria, é muito amor por Caxias. Olá, muitas pessoas têm perguntado quais são as regras para as eleições de 2020. Até porque o Congresso Brasileiro fez alterações pontuais nas regras eleitorais, mas manteve quase integralmente a legislação que foi aplicada em 2018. Vamos destacar a seguir as principais alterações ocorridas com o objetivo de facilitar a vida dos nossos dirigentes municipais quando forem definir a tática eleitoral a ser usada em seus municípios. O primeiro ponto é a redução do tempo de domicílio eleitoral. Nas eleições de 2020, candidata ou candidato deve possuir domicílio eleitoral pelo prazo mínimo de 6 meses, o mesmo prazo exigido para a filiação partidária. Lembre-se, antes era 1 ano, agora 6 meses. Número 2, o fim das coligações proporcionais. A partir de 2020, não haverá coligações para eleições de vereador e vereadora. Isso é importante destacar. Cidades médias que tinham 15 partidos terão agora 4 ou 5 partidos, porque não haverá mais a coligação na chapa de vereador. Só pode ser coligado com a chapa de prefeito. Coligações serão permitidas apenas para as eleições de prefeitos e prefeitas. Terceiro, esse eu julgo de extrema importância, quociente eleitoral e sobras. Assim como já ocorreu nas eleições de 2018, o partido que não alcançar o quociente eleitoral também participa com as chamadas sobras, que são as vagas não preenchidas pelo quociente. Vou dar um exemplo. O município, com 9 cadeiras de vereadores, teve como quociente eleitoral 500 votos. 3 partidos participaram da eleição. O partido A teve 3.280 votos. O partido B teve 797 votos. E o partido C recebeu apenas 423 votos. Portanto, não teria alcançado o quociente. Nesse novo modelo de cálculo, o partido A preencherá, na primeira rodada, 6 cadeiras e ficará com uma sobra de 280. O partido B preencherá uma vaga e ficará com sobra de 297 votos. O partido C não participará da primeira rodada, pois não atingiu o quociente. Mas, na segunda rodada, o partido C preencherá uma vaga, pois seus votos são superiores aos dos 2 outros partidos. Afinal de contas, sobrou 280 apenas de um, 297 de outro e 423 do partido C. Diante disso, o partido B preencherá a outra vaga. A medida é um avanço, pois o maior número de candidatos pode ser eleito e isso fortalece a democracia. Eu quero ressaltar que é muito comum em cidades menores dizer que, olha, determinado companheiro ou companheira foi o 5º mais votado da cidade,
mas não obteve o quociente da chapa e não assumiu. Com essa nova metodologia, dificilmente alguém bem votado não ocupará o espaço na Câmara de Vereadores. O quarto ponto, a cláusula de desempenho individual ou o quociente eleitoral mínimo. Isso também é novo. Em 2020, as candidatas e os candidatos devem obter votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. O que é isso? Há um piso de votos individual que, não atingido, resultará na eliminação do candidato. Para um quociente eleitoral de 500 votos, por exemplo, considere que apenas 5 candidatos de um partido fizeram 50 ou mais votos. Nesse caso, o partido preencherá 5 vagas, sendo a sexta redistribuída entre os demais partidos. Então veja, se essa pessoa, se um sexto candidato ou candidata fez 40 votos, como é menos que 10% de 500, mesmo que tenha vaga, essa vaga não ficará para aquele partido. 5. Teto de gastos da campanha eleitoral. O teto de gastos das eleições de 2020 será o de 2016 acrescido do IPCA. Para saber o valor do teto do seu município, consulte o link que aparece na parte inferior da nossa tela. Ela irá lhe ajudar a você identificar qual é o valor máximo e desse valor, quanto pode ser gasto. O ponto 6 é o limite do autofinanciamento. Isso também sofreu mudanças. Para 2020, o limite é de 10% do teto de gastos da campanha. Um exemplo, o candidato a prefeito, o teto de gastos dele naquela cidade é 1 milhão. O máximo que esse candidato pode tirar do bolso dele como autofinanciamento é 100 mil reais, porque é 10% de 1 milhão de reais. O sétimo, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Isso é muito bom. Trata-se de um fundo público de campanhas, assim como é adotado sob diversas formas nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em mais de 100 países. O fundo público é mais transparente, democrático e barato, porque por ser público é acessível a todos os brasileiros que podem pesquisar no site do Tribunal Superior Eleitoral quanto é gasto. E também é mais democrático, porque leva em conta o equilíbrio da representatividade partidária e muito mais barato. O custo para o brasileiro não chega a R$18. Quando um banco, uma empreiteira, algum conglomerado de comunicação financia uma campanha eleitoral, não é por ideologia, todos sabemos. O preço que eles vão cobrar dos parlamentares pelo investimento vai ser do bolso dos contribuintes. E você sabe, não serão apenas os R$18. O valor desse fundo será definido com a aprovação da Lei Orçamentária Anual 2020, que deve ocorrer agora no mês de dezembro. Ponto 9, a pré-campanha eleitoral. Isso é muito importante, preste atenção. A campanha está na rua. A única coisa que é proibido até o período eleitoral é pedir o voto. Qualquer pessoa pode declarar sua candidatura, apresentar suas qualidades para a sua missão. Isso quer dizer que você não pode pedir voto, mas pode dizer para todo mundo que você é pré-candidato. A vereadora, prefeita, prefeito. Isso você não está pedindo voto, só está avisando a comunidade que seu nome estará à disposição. Isso é uma coisa muito boa que você pode começar imediatamente. O ponto 10, a vaquinha eletrônica. Está autorizado a arrecadação para partidos e pré-candidaturas por meio de empresas previamente cadastradas no TSE. Esses recursos serão disponibilizados para utilização somente depois de homologado o registro e obtido o CNPJ e aberta uma conta bancária específica para a campanha eleitoral. Portanto, após a convenção do partido, quando você deixará de ser pré-candidata ou pré-candidato e será definitivamente candidato ou candidato, e aí sim você pode começar a sua vaquinha. Uma coisa também que já existe há algum tempo, mas é importante ressaltar, é a janela partidária. Haverá janela em 2020, que é a troca de partidos sem risco de perder o mandato por infidelidade partidária. A mudança de partido, ao término do mandato vigente, deve ser feita durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação. Traduzindo, março de 2020, quem é vereador e vereadora e quiser trocar de partido, pode trocar em março. Depois, não poderá mais trocar de partido. Vou repetir, só vereador e vereadora que serão candidatos. Deputados estaduais e federais só podem mudar de partido no mês de março de 2022. Já prefeitos, vice-prefeitos, senador, governador, esses não têm essa preocupação da fidelidade partidária e podem trocar de partido quando quiserem. O ponto 12
é a quitação eleitoral e a situação partidária. Nunca é demais dizer o óbvio, desculpe-me. Partidos e candidatos com pendências na justiça eleitoral e na agremiação podem ter sérios problemas ou serem impedidos de participarem. Por isso, procure no seu partido, veja no Tribunal Regional Eleitoral da sua cidade se você está tudo certinho. Porque imagine, você começa a sua pré-campanha, organiza no partido, você passa pelo nosso encontro municipal do Partido dos Trabalhadores, seu nome é aprovado e você descobre que tem um impedimento legal que não permitirá a sua candidatura. Isso é muito triste. Por isso, desde já, verifique o que está acontecendo. Depois disso, é rua, pedir votos e boa sorte nas próximas eleições. Um grande abraço. A campanha do Tribunal Superior Eleitoral estimula a participação das pessoas como mesárias nas eleições municipais, que neste ano vão ser realizadas nos dias 15 de novembro, o primeiro turno, e dia 29, o segundo turno. Médicos e especialistas estão trabalhando na elaboração de protocolos e equipamentos de proteção individual que vão ser fornecidos aos mesários no dia das eleições. As máscaras faciais vão continuar sendo obrigatórias. O mesário trabalha na mesa de recepção de votos para garantir o sigilo do voto e a plena liberdade do eleitor. Para ser mesário, é preciso ter 18 anos de idade e estar em situação regular diante da Justiça Eleitoral. Não existe remuneração. Ele recebe um auxílio alimentação no dia da votação, 2 dias de folga para cada dia trabalhado na função, certificado dos serviços prestados à Justiça Eleitoral e preferência de desempate em concurso público que tenha previsão no edital. Mais de 1,5 milhão de mesários devem participar das eleições em todo o país no mês de novembro. Por conta da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, o maior desafio da Justiça Eleitoral é convencer as pessoas a participarem de forma voluntária das eleições diante de uma crise sanitária que o país está passando. Independentemente de convocação, independentemente de solicitação da Justiça Eleitoral, então todos podem participar para colaborar com as eleições, para colaborar com o país, para colaborar com a democracia, trabalhando pela Justiça Eleitoral e trabalhando naturalmente pelo seu país num momento tão importante que são as eleições. Então isso que é o mesário voluntário, porque ele mesmo de iniciativa própria passa a participar das eleições, passa a colaborar com a Justiça Eleitoral nessas eleições. Se feiura doesse, tu andava chorando. 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 Eu também fui feio, meio mal acabado, mas comprei um carro e fiquei lindão. Vou de festa em festa, tô de mão em mão. O som do meu carro é um paredão. Se feiura doesse, tu andava chorando. 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 Eu era tão feio, todo derrubado, ninguém me queria, nem pra mim olhava. Aí eu pensei, vou mudar de vida. Eu comprei um carro, estou de partida. Se feiura doesse, tu andava chorando. 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 Eu comprei um carro, foi a prestação, é financiado, não tem nada não. O que importa agora, não tô mais na mão. Todos hoje me chamam de Nilson Gostosão. Se feiura doesse, tu andava chorando. Se feiura doesse, tu andava